José Raul Capablanca, o fantástico cubano que encantou o mundo com jogadas espetaculares. Um xadrez preciso, simples, com jogadas claras e fáceis de entender. O campeão do mundial, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Essa partida, Capablanca com 13 anos de idade, tinha acabado de completar 13 anos, jogada contra Marcel, já mostra a habilidade que ele viria a ter. Capablanca com as brancas tem uma posição ligeiramente inferior, com os peões dobrados, desenvolvimento menor. Marcel jogou cavalo D4 e seguiu bispo D3. Bispo toma C3 cheque, B toma C3 cheque, torre de F8, rei F1, cavalo toma F3. O prejuízo pelo desenvolvimento errado do Capablanca foi caro aí. A posição mostra os peões totalmente debilitados, todos isolados ou dobrados, pior desenvolvimento, dificuldade de conectar as torres. Mas o grande cubano mostrou toda a sua categoria, que vinha por toda a vida, levou por toda a vida, que é como coordenar e colocar bem as peças e ser bem criativo. Bispo B2, cavalo E4, rei G2. O Capablanca, além da estrutura pior, está com peão a menos. As negras deveriam tentar não complicar, por exemplo, jogar cavalo H4 cheque agora e centralizar as torres e aproveitar a vantagem posicional. Só que elas entraram para a complicação com o cavalo de E D2. Bom para o Capablanca, que jogou torre de A D1 e a posição dele já melhorou muito, embora inferior ainda. Torre E5, ameaçando torre G5. O Capablanca joga H4 impedindo, torre de A E8, C4. A posição mudou muito. Os bispos do Capablanca agora jogam, as torres estão conectadas e as pretas ainda têm vantagem. Deveriam continuar o jogo centralizado, mas resolveram jogar torre H5. O melhor lance aqui seria rei G3. No livro Meus Grandes Predecessores, Kasparov fala que um dos defeitos do Capablanca, que causou a derrota para o Alekhine, foi não calcular muito profundamente. Mas isso tem a ver com a facilidade que tinha de colocar as peças e achar bons lances, lances claros e bons. Ele jogou torre H3. O lance correto aqui, segundo as engines, seria rei G3. Um lance que causaria mais problemas às negras. Mas o lance do Capablanca é bem lógico. Torre H3 ameaçando trocar a torre por 2 cavalos. As negras jogaram cavalo E1 cheque. E depois de torre toma cavalo, torre toma torre, o cavalo de D2 está preso. Bispo C3. Torre E4. Abandona o cavalo. Bispo toma D2. Torre de E toma H4. A posição ainda está igualada. O Capablanca tem um par de bispos, mas a estrutura totalmente destruída. E pela qualidade, né? Torre por 2 bispos aí, nem qualidade, né? Pela torre 2 bispos, as pretas têm a compensação de 2 peões. Depois de torre E3 ameaçando mate, o preto poderia jogar simplesmente rei F8, defendendo a entrada da torre lá embaixo. Mas jogaram F5, debilitando a posição. Capablanca, torre E7, agora ele já está até melhor. F4, difícil entender o que as pretas estão querendo. Rei F3, G5, torre toma C7, torre H3 cheque. Agora é claro que retornar o rei seria uma péssima ideia por causa de F3 cheque.
É o que provavelmente o Marcel com as negras queria. O Capablanca jogou simplesmente rei G4. E depois de torre 3 H4, cheque, em vez de voltar com o rei, rei F5. As pretas F3. O Capablanca agora parece que comete um erro, mas é um lance muito bom, que é bispo toma G5. E o preto joga H6, parece que vai recuperar uma peça, porque o bispo está cravado. O Capablanca joga rei F6 e não há mais como evitar o mate na última fila. A única coisa que as pretas podem fazer é adiar entregando algumas peças, mas o mate é inevitável. Então, de uma posição muito ruim, o Capablanca melhorou a posição e foi com o rei à frente, afogando o outro rei lá embaixo, o que facilitou a vitória. Depois dessa partida do jovem Capablanca, nós vamos já ver uma partida dele contra o Meyer, jogada em Nova York. Novamente o Capablanca com as brancas, é uma partida muito interessante. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, a Rui Lopes. A6, bispo A4, cavalo F6, D4, cavalo toma E4, D5, cavalo E7, cavalo toma E5. As pretas jogaram a abertura aí de uma forma um pouco descuidada, mas a posição ainda não tem nenhum problema grave para elas. O Capablanca ainda tem que desenvolver muitas peças, não tem nenhuma ameaça direta. Mas é um jogo desconfortável para o preto, por exemplo. Ele não pode avançar o peão D por causa da cravada na diagonal. Então ele preferiu jogar B5 atacando o bispo, bispo B3. Agora, por exemplo, ele teve outra oportunidade de jogar D6, o preto. Mas resolveu jogar direto o bispo B7. Posição que o Capablanca aproveitou um golpe que ele gostava muito, o ataque a descoberto. Jogou D6. O preto cavalo toma D6, que é o que ele deve ter calculado, defendendo, e está tudo bem agora. Por exemplo, no próximo lance joga G6, bispo G7, roque, né? Só que o Capablanca jogou dama toma D6. Claro que no caso de peão toma dama, bispo toma F7, mate. Curiosamente, as negras, temendo o grande cubano, abandonaram. Ultra lógica a ideia do Capablanca, eliminar o defensor. Para azar delas, elas tinham defesa. Uma defesa muito boa. Devolvendo o ataque descoberto do Capablanca. Cavalo D5. E quem ia ter muitos problemas aí agora iam ser as brancas. O Capablanca ia ter muito problema para resolver esse ataque em cima da dama. Não vamos entrar em detalhes, mas o temor ao Capablanca era muito grande. O adversário dele aí não conseguiu defender. O dama toma cavalo e abandonou. Curioso a vitória do Capablanca, que poderia ter seguido muita partida aí ainda. E agora um lance surpreendente. Os peões devem esperar a hora correta para avançar. E o Capablanca avançou direto, que parece ser um erro, porque apesar de abrir a diagonal para o bispo, entrega a importante casa D4 para as pretas, a casa de bloqueio. Mas a ideia maior é a pressão pela coluna B, no peão que ficou atrasado de B2. Torre de FD1, torre de FD8, cavalo D4, bispo B4, e o Bernstein decidiu ficar livre dos peões direto. B3, torre de AC8, B toma C4, D toma C4. O Capablanca tem um peão passado, no momento fortemente bloqueado pelo cavalo de C3. Torre C2, bispo toma C3. No clássico Meu Sistema, o Ninzold explica: o cavalo é melhor bloqueador que a torre. Torre toma C3, a torre é mais fácil de tirar dali. Cavalo D5,
torre de DC1, C3. O peão vai ficando cada vez mais perigoso. Torre de DC1, torre C5, cavalo B3 atacando a torre, torre C6. Agora o Bernstein pensou que poderia empatar a partida seguindo cavalo D4. E o Capablanca poderia repetir lance. O Capablanca faz um lance que aparentemente é um erro, que é a torre C7. Porque permite cavalo B5, que é um duplo. Mas foi tudo muito bem calculado pelo Capablanca. Ele volta a torre agora e o Bernstein não deveria capturar o peão, deveria voltar cavalo D4. O Bernstein, pensando que o Capablanca simplesmente errou, cavalo toma C3. Mas estava tudo muito bem calculado mais uma vez, e o mate na última fila aí permitiu uma das mais belas combinações da história do xadrez. Cavalo toma C3, torre toma C3, torre toma C3, torre toma C3. Eu poderia perguntar antes, né, como que ele fez para ganhar, né? Mas mesmo assim, como que as pretas ganham agora, né? Se dama B1 cheque, o Capablanca cobre com a dama e não vale torre D1, porque o preto também está levando mate no corredor. Os dois estão com o problema da última fila. Já dei uma dica boa aí, branca joga e ganha. Quem quiser dar uma paradinha no vídeo para descobrir. Pois é, o Capablanca jogou fantástico. Dama B2, ganha na hora. Agora ele está ameaçando ganhar uma torre. Se a torre mover para qualquer lugar aí, vai levar dama B1 cheque. Se dama toma dama, torre D1 mate. Não tem como defender a posição, né? Se a dama ficar em F1, a dama está caindo, né? Se dama E1, por exemplo, né, defende a última fila e defende a torre, dama toma a torre simplesmente, não pode recapturar. Fantástico, mais uma combinação de última fila muito bonita do Capablanca. E o Alekhine jogou A4. Ele enfraquece a estrutura da ala da dama toda. Os peões estão desligados. Capablanca C4, já bloqueia e desliga os peões da ala da dama. Bispo E3, dama C7, G4, cavalo C5. O Capablanca jogou dama C7 para apoiar a entrada do cavalo, senão o Alekhine trocava. G5, cavalo de FD7. O Alekhine ganhou muito espaço, bem no seu estilo, avançou tudo. F5, pensando agora, eu vou esmagar o Capablanca com F6. Mas ele entregou a casa E5 aí. Torre de F8 atacando o bispo. Bispo F4. E o Capablanca bispo E5. Claro que o bispo ia ficar preso depois de F6. Bispo G4. Cavalo B3. F toma G6. H toma G6. Todos os peões do Alekhine estão fracos. E isso vai custar caro para ele. Torre B1. Bispo toma C3. Fantástico lance do Capablanca. Elimina a peça que defendia o centro. B toma C3. Dama C5 cheque. E3. Cavalo E5. E o Capablanca começa a entrar por todas as debilidades criadas. Bispo F3. Cavalo D3. Rei H1. Bispo toma D5. Essa partida depois vocês podem passá-la com um pouquinho mais de calma. Mostra por que a gente deve ganhar espaço sem ceder casas para o adversário. O Capablanca entrou dentro da posição do Alekhine, o Alekhine todo debilitado, vai perder muito rapidamente. Torre toma B3, armando uma ciladinha aí, né? Depois de C toma B3, dama toma D3, melhora um pouquinho a posição, apesar do preto ainda estar melhor. O Capablanca, cavalo toma F4, muito melhor. Torre B1 e torre toma E3. Ele ganha a qualidade, as brancas ganharam a qualidade, o Alekhine ficou a qualidade a mais, mas na posição tragicamente horrível.
tudo mal colocado, o rei exposto, as peças do Capablanca todas dentro do campo dele. Cavalo G2, torre toma F3, torre toma F3, cavalo toma G2, rei toma G2, torre E8, não tinha defesa, não está caindo a torre aqui, está cravada. Rei F1, bispo toma F3, dama toma F3, dama toma G5. Já dava para abandonar aí, né? 3 peões a mais, estrutura muito melhor. Olha quem era guerreiro, continuou. Torre E1, torre toma, rei toma, dama G1, cheque, rei D2, dama toma H2, rei C1, dama E5, rei B2, rei G7, dama F2, B5, dama B6, B toma 4, dama toma 6, dama E2, cheque, e finalmente o Alekhine resolveu abandonar. Espetacular partida do Capablanca, mostrando muito bem o que são casas fracas e que o ganho de espaço tem o seu lado negativo também.